Hoje, na reportagem da Rádio Clube, nós estamos presentes no Hospital Vera Cruz. O assunto de hoje é sobre a nova diretriz que definiu que a pressão 12/8 não é mais considerada normal, mas sim um indicador de pré-hipertensão. Quem conta mais informações é o médico cardiologista Dr. Marlos Bevilacqua. Dr. Marlos, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Minha primeira pergunta, então, explica pra gente, para os ouvintes da Rádio Clube, o porquê que a pressão arterial 12/8 não é considerado mais uma pressão normal. Tudo bem, Gabriel. Agora, houve uma nova diretriz, né, que foi lançada nessa última semana, né? As diretrizes, os consensos, né? Uma reunião de especialistas, né? Essa última, é, a última, na realidade, tinha sido em 2020. Agora a gente teve no Congresso Brasileiro de Cardiologia a apresentação dessa nova diretriz, com algumas mudanças em relação à anterior. Essa diretriz foi formada por 3 sociedades, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, em associação com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, onde chegou algumas novas conclusões. E uma delas, o que mais chamou a atenção, é em relação a essa pressão, né? A 12/8, que sempre foi colocado como uma pressão normal. Existia previamente, na antiga diretriz de 2020, 6 classificações em relação à pressão arterial. Essas 6 classificações, elas se baseavam, a primeira, na pressão ótima, né, que era uma pressão abaixo de 12/8. Era considerada uma pressão normal, a pressão de 120, né, que a gente considera 12, né, de 120 até 130 como uma pressão normal. A pré-hipertensão, que ficava de 130 até 140 ou 139 como pré-hipertensão, e depois a gente vinha com as hipertensões que em 3 estágios, que viriam de 140, né, como estágio 1 de hipertensão, de 140 até 160, a estágio 2 de 160 até 180 e a estágio 3 acima de 180. Então eram essas 6 classificações que a gente seguia até essa nova diretriz, onde eles mudaram para 5 classificações, onde ficou somente a classificação normal hoje, abaixo de 12/8, e a gente aumentou esse ato de 120 até 140 como pré-hipertensão. Então a gente associou, juntou 2 faixas numa pré-hipertensão, onde 120 agora é considerado como pré-hipertensão. Essa foi a mudança, sendo que os estágios 1, 2 e 3 continuam semelhantes à anterior classificada. Então, vamos dizer assim, o paciente chegou, aferiu a pressão, né, 12/8. Quais são os cuidados? Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que esse paciente, então, deve seguir para não entrar em um quadro mais grave da saúde. Então, esses cuidados, já sabidamente, né, da maioria, ele constam de vários fatores, né? Então, assim, o primeiro fator é o tabagismo, né, que a gente orienta a cessação do tabagismo, né? Apesar do tabagismo ser algo que vem incrivelmente reduzindo no meio da nossa população, ele ainda é muito prevalente. Então, a cessação do tabagismo, a perda de peso, né, é uma outra questão muito importante. A dieta, né, com redução de sal e até com o aumento do potássio, né, na dieta, a gente também tem esse benefício de não piorar, né? As noites de sono também é uma outra questão importante. A atividade física é uma questão muito essencial para esse controle. E uma outra situação que veio já ser colocada anteriormente e que está na nossa nova diretriz, é a questão também da saúde mental, né? Eles incluindo nisso tudo a religiosidade, onde a gente consegue muitas vezes reduzir o estresse. Então isso aí foi uma outra coisa interessante que a gente consegue ver como redução dos fatores de risco para a hipertensão. Vale lembrar, então, que vamos falar um pouquinho também da hipertensão, né? Esse é o quadro de 12/8, pressão arterial 12/8, é o quadro de pré-hipertensão. Mas o que o paciente deve observar na sua saúde antes de se consultar para ver, olha, não estou bem, pode ter um quadro de hipertensão? O grande problema é que a hipertensão ela não é sintomática, né? Muitos dos pacientes eles convivem com a hipertensão durante muitos anos sem ter nenhum sintoma, mas a gente sabe que o dano dela ao longo prazo, né, no nosso organismo é realmente um fator de risco importante. A hipertensão ela entra como fator das doenças cardiovasculares, né, como um fator muito importante por ser a doença
as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? E a hipertensão entra como um fator direto nessas doenças, né? A gente pensa nas doenças do coração, né? O infarto, os AVCs, né? Que são as isquemias do cérebro, e as doenças da aorta. É um número impressionante, assim, a gente consegue acompanhar isso e chega-se a morrer mais de 400 mil pessoas ao ano, né, das doenças cardiovasculares. Então, a hipertensão entra como um fator direto nisso e, por isso, essa atenção no cuidado, né, no diagnóstico precoce e nos cuidados para que a gente consiga ter esse bom controle para que não seja o fator de risco para desenvolver outras doenças. Consultas de rotina, então, são essenciais para prevenções. Sim, sim. A gente sabe que uma medida adequada, né, que a gente faz, né, tem um protocolo para que a gente possa fazer as medidas da pressão arterial, é muito importante, e o profissional de saúde que pode nos oferecer isso para que a gente faça esse diagnóstico precoce e as orientações também. Perfeito. Agradecer mais uma vez o Dr. Marlos por ter nos concedido essa entrevista aqui para a Rádio Clube 98. Para a Rádio Clube 98, o repórter Gabriel Araújo.